E aí, tudo bem? Hoje eu quero discutir com você sobre a transformada seno e a transformada cosseno de Fourier. Para conseguir desenvolver bem essa ideia e conseguir chegar nas fórmulas e o porquê das fórmulas serem as que você pode conferir em livros, né, em PDF sobre o assunto, é importante a gente conhecer a ideia de paridade de uma função, quando uma função é par, ou quando uma função é ímpar, ou também o caso em que a função não é nem par nem ímpar. Basicamente, uma função de. Aqui eu estou falando de funções, especificamente de funções definidas nos reais. Então aqui o assunto vai estar sempre em volta de funções f de R em R. Então, números reais no seu domínio e números reais no contradomínio. Talvez você já esteja se sentindo familiar com essa definição do que é uma função par, uma função ímpar, mas eu vou escrever aqui. O que é uma função par? Quando que uma função f de x é uma função par? Ela é uma função par se a f de menos x for igual a f de x, com x pertence ao domínio de f. Então, se para todo x pertencente ao domínio de f essa característica aqui, essa igualdade, ela for verdadeira, então a gente vai dizer que essa função é par. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um caso muito típico, né? Um exemplo muito típico de quando se fala de função par, que é f de x igual a x ao quadrado. Bem, para essa função, se você for tentar calcular f de menos 3, por exemplo, isso vai dar menos 3 ao quadrado, que dá 9. E se você for calcular também a f de 3, 3 número positivo, isso dá 3 ao quadrado, que também dá 9. É muito fácil verificar para esse exemplo de função. Algumas outras funções podem ser um pouquinho mais complexos, envolver um pouco mais de contas. Mas essa função aqui ela é um exemplo típico de quando se fala de função par. Bem, se essa propriedade, essa igualdade aqui se verificar para todo x do domínio, então uma função f ela é dita uma função par. Então isso é uma função par. E uma função ímpar? Bem, uma função f é ímpar se a f de menos x for igual ao negativo a menos a f de x, onde x pertence ao domínio de f. Então, essa é a definição de uma função ímpar. Por exemplo, a gente pode pegar aqui a f de x, talvez também seja um exemplo típico, é igual a x ao cubo. Se você tentar, vou pegar o mesmo número de cima, né? Se você tentar calcular f de menos 3, isso dá então menos 3 ao cubo. Isso dá 27 negativo, menos 27. Ao calcular a f de 3, você vai ter 3 ao cubo, que é igual a 27. Então, observe que quando você calculou a f de menos 3, ela deu menos 27. E menos 27 é o negativo da f de 3. Visto que a gente calculou aqui embaixo que a f de 3 deu 27, positivo. Então, nesse caso, então, a gente tem o que se chama de função ímpar. A f no negativo de um determinado valor é igual ao negativo da f num determinado valor. Então, aqui a gente falou de funções pares e ímpares. Eu quero fazer uma observação, é que aqui em cima, também a função par também é chamada de função simétrica. E a função ímpar, ela também é chamada de função antissimétrica. Então, foi dado aqui um exemplo para a função par, que é x ao quadrado, exemplo para a função ímpar, que é x ao cubo. No entanto, algumas funções não conseguem se encaixar em nenhuma dessas duas definições. Eu vou pegar aqui, então, vamos pegar esse exemplo aqui. F de x igual a, vamos colocar assim, x ao quadrado mais x. Essa função ela é par ou ela é ímpar? Bom, vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste sobre essa função f aqui.
Então, fx ao quadrado mais x é par? É ímpar? Ou será que ela não é nenhum dos dois? Bem, vamos pegar um exemplo numérico primeiro. A f de menos 3 vai ser menos 3 ao quadrado mais menos 3. Deixa eu consertar aqui. Mais menos 3. Isso dá, então, 9. Mais com menos, menos 3, isso dá 6. A f de 3, ela vai dar 3 ao quadrado, mais 3. Isso dá 9 mais 3, que dá 12. Então, a gente não conseguiu achar, olha, a f de menos 3 não dá o negativo da f de 3. E também a f de 3 e a f de menos 3 não são iguais. Então, ela não pode ser par. Com esse contra-exemplo aqui, já a gente consegue observar que ela não pode ser par, porque não deu o mesmo resultado. E não pode ser ímpar, porque não deu resultados com com números trocados. Né? Perdão, com sinais trocados. Né? Se tivesse dado menos 6 e 6, ou menos 12 e 12, tudo bem. Então, essa função ela não se encaixa em nenhuma dessas duas definições. Essa função não é par e essa função não é ímpar. De maneira geral, se você for calcular uma f de menos t, isso vai dar menos t ao quadrado mais menos t. Eu estou jogando menos t nessa função aqui, ok? Caso você não tenha entendido. Isso vai dar, então, t ao quadrado menos t. E a f de t, ela vai dar t ao quadrado mais o t. Né? Enfim, dá t ao quadrado mais t. E não existe uma relação de sinal entre essas duas expressões no fim. Uma não é nem o negativo da outra e elas também não são iguais. Então, t ao quadrado menos t não é igual a menos t ao quadrado. T ao quadrado mais t. E t ao quadrado menos t não é igual a t ao quadrado mais t, exceto talvez para t igual a zero. Aliás, exceto talvez não, né? Exceto para t igual a zero. Então, para t igual a zero, esses dois caras aqui são iguais, eles vão funcionar. Então, esse é um exemplo de função que ela não pode ser classificada nem como par e nem como ímpar. Então, aqui foi possível relembrar, né? Talvez se alguém tivesse esquecido o que significa a ideia de função par e de função ímpar, e fazer essa observação que algumas funções não se encaixam em nenhuma dessas duas definições. E aqui vem, talvez, um fato interessante, um teorema, na verdade, que ele diz o seguinte: toda função, qualquer função mesmo, seja ela par, ímpar ou nem par nem ímpar, ela pode ser escrita, toda função pode ser escrita, lembrando que eu estou aqui no contexto, né, de função de f de R em R, pode ser escrita como a soma de uma função par ou uma função ímpar. Então, o que esse teorema ele garante? Ele garante que qualquer função, seja ela par, seja ela ímpar, ou seja ela nem par nem ímpar, de qualquer maneira, essa função ela consegue ser escrita como a soma de uma função que é par mais uma outra função que é ímpar. E a demonstração desse teorema ela é muito direta e muito simples. Vamos pegar aqui uma função f de t qualquer, uma função f de t, e escrever da seguinte maneira: é igual a 1 meio de f de t mais f de menos t menos f de menos t mais f de t. Bem, essa igualdade ela é válida. Se você observar bem, se você somar f de menos t e com menos f de menos t, isso dá zero. Então, aqui o que você tem é a função mais ela mesma. Isso dá 2 vezes a função. Mas se você multiplica por 1 meio, isso dá a própria função. Então, essa igualdade ela é válida. E por que foi escrito dessa maneira essas duas funções, essa função f de t? Porque vamos poder escrever da seguinte maneira: 1 meio de
f de t mais f de menos t mais 1/2 de f de t menos f de menos t. Então, eu separei esses dois termos aqui na direita, esses dois termos aqui mais à esquerda dessa igualdade, esses termos que aparecem depois da igualdade. Então, aqui nesse teorema, para demonstrar, eu dividi nesses dois pedaços aqui. E o que acontece é o seguinte, isso aqui é uma função par. Essa parte é par. E essa outra parte aqui é ímpar. Na verdade, deixa eu colocar essa outra parte de outra cor. Então, a primeira parte é uma função par e a segunda parte é uma função ímpar. Por quê? Vamos verificar. Vamos calcular. Eu vou chamar essa aqui de fp de t. Ela, então, é 1/2 de f de t mais f de menos t. Ok? O que acontece se a gente tentar calcular aqui a fp de menos t? Bom, isso vai dar 1/2 de f de menos t mais a f de menos t. Correto? Estou substituindo o t por menos t. E aqui a gente já tinha um menos, né? Trocando t por menos t dá menos menos t. Bom, menos t, isso dá mais t. Então, eu posso escrever aqui como mais t. Ou simplesmente como f de t. Vou pegar esse parênteses para cá. Espera aí, mas isso aqui pode ser escrito como 1/2 de f de t mais f de menos t. Mas essa não era a função f original? Essa, na verdade, é a f par de t. O que foi descoberto, então, é que a fp, né, essa fp de menos t, é igual a fp de t. Ou seja, a fp de menos t é igual a fp de t. Então, esse trecho em vermelho, pelo menos, ele é par. Então, fica comprovado, então, que essa primeira parte aqui, ela é uma função par. Agora, vamos fazer a mesma coisa para a segunda parte. Então, 1/2 de f de t menos f de menos t. E essa eu vou chamar de a fi, i de ímpar, de t. Deixa eu chegar isso um pouco para cá. Sim, a fi de t, a f ímpar. O que acontece se a gente pegar essa fi, vou pegar mais um pouco para não misturar com as outras contas aqui, vou escrever a fi de menos t. Isso vai dar 1/2 de f, trocando t por menos t fica f de menos t, menos, se eu trocar esse t aqui por menos t, mesma coisa de antes, vai dar menos menos t, então vai dar f de t, correto? Mas isso pode ser escrito também como 1/2, o primeiro está positivo e o segundo está negativo. Se eu colocar um sinal de menos para fora, nesse menos 1/2, então eu tenho que trocar ali dentro do parênteses a ordem, não é isso? Então eu fico com f de t menos f de menos t. Agora, isso aqui, f de t menos f de menos t, é a forma, sem contar esse sinal de negativo, né? É a forma original da f de t, da f ímpar de t, né? Então, isso é menos a f ímpar de t. Ou seja, aqui o que foi visto é que a fi de t, a fi de menos t, ela é igual a menos a fi de t. Ou seja, isso aqui é a definição de uma função ímpar. Enquanto aqui à esquerda foi a definição de uma função par, agora em azul que a gente acabou obtendo é a definição de uma função ímpar. Então, essa função f de t, escrita dessa maneira, com esse termo aqui, mais esse outro, essa outra conta aqui, nesse outro termo envolvendo a f, nos permite escrever a f como a soma de uma função par com uma função ímpar, mesmo se a gente não souber que f se a própria f não for nem par nem ímpar.
Aproveitando então esse resultado, dá para ir rapidinho, só para executar, para ver como é que funciona esse procedimento. Pegar essa função aqui de exemplo e que ela não era nem par nem ímpar. Bom, se a função for par e já for ímpar, esse procedimento ele é meio desnecessário, né? Mas esse aqui é um exemplo de função que eu acabei de analisar com você e o que foi visto é que ela não é nem par nem ímpar. Então, deixa eu pegar esse exemplo e colocar ele aqui embaixo. Vamos pegar então a f de x igual a x ao quadrado mais x. Então, se você se lembra, eu acabei de analisar esse exemplo com você e essa função ela não é nem par nem é ímpar. Vamos pegar então a fp de x é 1 meio de f de x mais a f de menos x. Correto? Então, no nosso caso, isso vai dar 1 meio de x ao quadrado mais x, essa é a f de x, mais a f de menos x, que é menos x ao quadrado, mais menos x. Isso vai dar 1 meio de x ao quadrado mais x, menos x ao quadrado, dá x ao quadrado mesmo, menos x. Aqui a gente tem positivo com negativo, né? Menos x. Então, esse cara vai se cancelar com esse, e o que vai se ter aqui é 1 meio de 2x ao quadrado, que é x ao quadrado. Bem, isso aqui a gente já tinha visto ali em cima, ele é o exemplo mais padrão de uma função par, né? Essa é uma função par, então a f de x igual a x ao quadrado. Calculando agora então a fi de x, ela vai ser 1 meio de f de x menos f de menos x. Isso vai dar 1 meio de x ao quadrado mais x, que é a f de x, menos a f de menos x. Vou botar um parênteses aqui, isso temporário, que é a menos x ao quadrado mais a menos x. Eu falei temporário porque aqui, então, nessa parte aqui, a gente vai ter o x ao quadrado positivo. Então, aqui é x ao quadrado positivo. E o mais menos x dá menos x. Então, menos x. Eu falei temporário também porque, de qualquer jeito, é preciso lidar com esse negativo aqui, né? Esses sinais aqui. Então, o que vai se obter aqui vai ser 1 meio de x ao quadrado mais x. Então, aqui a gente vai ter menos x ao quadrado mais x. Que a gente ficou com negativo, positivo. Isso dá, então, o x ao quadrado cancela com x ao quadrado. 1 meio de 2x, que dá x. Que, na verdade, foi uma conta bem muito simples, né? Porque a função original, a f de x, que é x ao quadrado mais x, ela já é a soma de uma função par com uma função ímpar. Né? Esse exemplo já era muito fácil de ver. Né? A função x ao quadrado ela é uma função par. A função x, a função afim, ela já é uma função ímpar. Então, para esse caso de função polinomial, esse procedimento aqui, ele leva objetivamente até a função par e até a função ímpar, que nos permite escrever a f como uma soma de uma função par e uma função ímpar, mas para polinômio costuma ser bem objetivo, né? Bem fácil de enxergar como escrever a função f como uma soma de uma função par com uma função ímpar. Agora, para outros tipos de função, isso pode ser um pouco mais obscuro. Deixa eu botar aqui um exemplo bem simples, eu vou fazer rapidamente, você pode conferir as contas aos poucos. Mas pega, por exemplo, a f de x igual a exponencial de x. Essa função ela não é nem par nem ímpar e ela também não é polinomial. Tá? É a função exponencial de x. O e elevado a x. E essa função ela vai poder ser escrita como 1 meio de e a x mais e a menos x mais 1 meio de e a x menos e a menos x. Caso você não tenha sacado, esse aqui é aquela parte 1 meio
da f de x mais a f de menos x, a parte par. E essa segunda parte aqui é a parte ímpar, é a 1 meio de E a x, ou melhor, perdão, 1 meio de f de x menos f de menos x. Então, a da esquerda é a parte par, a da direita é a parte ímpar. Então, essa exponencial de x, faça as contas, essa igualdade aqui ela é uma igualdade verdadeira. E aí o interessante é de se observar aqui que essa aqui, essa primeira, é a função 1 meio, a gente pode escrever dessa maneira, é a x mais é a menos x sobre 2, mais é a x menos é a menos x sobre 2. As funções têm nome, né? Essa função, essa primeira é cosseno hiperbólico de x, mais a segunda é a seno hiperbólico de x. Uma curiosidade aqui só para você entender como que funciona esse procedimento de quebrar a função numa parte par, numa parte ímpar. E é interessante também você verificar, se você substituir nessa primeira parte o x por menos x, ela fica igual a ela mesma. E se você substituir nessa segunda parte o x por menos x, essa segunda parte fica o negativo do que se tinha no início. Ou seja, nesse nosso caso aqui, a f par de x, ela é a EAX mais E a menos x sobre 2. E a f ímpar, a parte ímpar de x, dessa f original, ela é a é a x menos E a menos x sobre 2. Bom, é interessante você verificar, mas é dessa maneira, então, que se quebra uma função f de x, mesmo que ela não seja nem par nem ímpar, numa componente par, uma soma, né, de uma componente par ou uma componente ímpar. E por que o interesse de se falar sobre funções pares e ímpares e como associar isso à transformada de Fourier? Bem, primeiro a gente tem um resultado intermediário que é esse aqui. Ele é um teorema, na verdade. Então, sejam f de x uma função par e g de x uma função ímpar. Então, a integral de menos infinito de f vezes g, isso é igual a zero. Ou seja, a integral de menos infinito a infinito do produto de uma função par, essa função em vermelho par, por uma função ímpar, essa função em azul, essa integral ela é igual a zero. Ela vai ser importante porque a fórmula da transformada de Fourier envolve uma integral e essa integral ela vai de menos infinito a infinito. Então, essa discussão sobre uma função ser par ou ser ímpar, ela vai recair nesse resultado envolvendo uma integral que vai ser importante lá para a parte da transformada de Fourier, para a gente conseguir deduzir e eliminar alguns termos na hora de calcular a transformada. Essa demonstração, ela na verdade também é uma demonstração bem direta. Você começa observando que essa integral de menos infinito a infinito de f de x vezes g de x dx pode ser escrita então como a integral de menos infinito a zero de f de x vezes g de x dx mais a integral de zero a infinito de f de x g de x dx. É uma propriedade básica da integração, né? Aqui é interessante, eu quero trocar para a gente ter o apelo visual, né, para enxergar bem o que está acontecendo. E a G, eu estou usando a cor azul para identificar a G de x que é ímpar. Então, acho que assim pode ser mais interessante e fácil para você enxergar. Então, essa integral pode ser quebrada dessas duas. Essa integral de menos infinito a infinito pode ser quebrada nessas duas integrais. Uma de menos infinito a zero e outra de zero até infinito. E então, prosseguindo no cálculo dessa integral, isso se torna então... Bom, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Nessa primeira integral, o que acontece se a gente trocar nessa primeira integral aqui? Se a gente trocar o x, a gente troca por menos x. Isso significa que o dx vai precisar ser substituído por menos dx, correto? Além disso, esse intervalo que vai de menos infinito até o zero, se você colocar um valor de negativo, os números nesse intervalo passam a ser de infinito a zero.
Então você troca o sinal de todo mundo ali. Então eu vou fazer essa substituição nessa integral. Tudo aqui obedecendo às propriedades de integral que você deve ter visto aí em cálculo 1. Então aqui vai ser integral de infinito a zero de f de menos x vezes g de menos x vezes menos dx. Então eu vou botar o dx aqui e vou botar o sinal de menos aqui fora. Como não foi feito nenhum tipo de alteração nessa segunda integral, eu vou só colar ela aqui mesmo, porque é a mesma integral mesmo, não houve alteração nessa ali de cima, à direita. Bom, outra propriedade interessante sobre as integrais é que quando você coloca o negativo numa integral, você pode trocar o sinal e trocando o limite de integração, ou seja, se você calcula a integral, o negativo da integral de a a b é igual à integral de b até a. Essa é uma propriedade associada às integrais aí. Então, essa primeira integral ela pode ser escrita como integral de 0 a infinito, de f de menos x vezes g de menos x dx. E da mesma maneira que antes, essa integral ela é a mesma, não mudou. Só que uma observação. Você lembra que a f ela é uma função par? Se a f é uma função par, a f de menos x ela é a f de x, porque a f é par. Então aqui a f de menos x é igual a f de x, afinal de contas a f é par. E a outra coisa a se observar é que a g era uma função ímpar por definição. A g de menos x é a menos g de x. Então a g de menos x ela é a menos g de x. Eu posso colocar um menos aqui fora. Bom, eu acho que você já viu o que vai acontecer, né? Com essas alterações, essas duas... Deixa eu trocar a cor aqui. Essas duas integrais, tanto a primeira quanto a segunda, elas têm a mesma função ali no integrando, né? Que na verdade é o produto da f com a g. As duas, né? São integrais em dx, a variável ali dentro é x. E elas têm o mesmo limite de integração, de 0 a infinito. No entanto, uma é positiva e outra é negativa. Então, é a integral menos ela mesma. É a integral menos ela mesma. Então, isso aqui vai ter que dar 0. Ou seja, a integral de menos infinito a infinito, aqui, do produto de uma função par por uma função ímpar, então isso é igual a 0. Esse é um dos resultados que vão ser necessários para a gente poder ter como uma informação, né, já conhecida, né, já dada lá no momento, daqui a pouco, de se calcular a transformada de Fourier e tentar associar com funções pares e ímpares, ou o caso de funções que não são nenhum dos dois casos, né? As funções que não podem ser determinadas ou definidas como par ou ímpar, já temos a fórmula geral da transformada de Fourier. E aqui eu quero desenvolver com você, então, fórmulas específicas para quando a gente tem uma função par ou uma função ímpar e deseja calcular a transformada de Fourier dessa função. Então, para que esse vídeo não fique tão extenso, né, com muitos minutos de duração, eu vou quebrar ele aqui e continuar essa demonstração na parte 2 desse vídeo. Isso era o que eu queria fazer nesse vídeo, mostrar para você. É interessante você dar uma olhada nessas contas, ver calmamente como elas foram feitas. E até o próximo vídeo. E é isso aí.